Me engana que eu gosto, né? A gente mostrou aí as entrevistas do Carleto e do Edson Silva que foram feitas ontem. E no meio tinha o Rogério Ceni, o Ney Franco e o Luiz Fabiano, entrevistas depois do jogo de domingo contra o Oeste. Parece que o Edson Silva e o Carleto foram bem orientados, né? Muito bem. Vamos colocar panos. São Paulo tem pessoas competentes no departamento de não? comunicação para fazer esse trabalho. Que não pode estar tranquilo, né, Valeu? Não, não tá. É evidente que não. E aí não é nem questão de opinião, é uma questão de constatação, como a edição deixou bem claro. Eu acho que o Carleto, o Edson estão na deles. Tem que falar mesmo, o discurso. Não alimentar, não colocar lenha na fogueira. Faz parte, tudo ok. Mas se você analisar as reações espontâneas, você vê o Luiz Fabiano não comemorou gol, saiu reclamando, o Edson não comemorou gol, o Ney Franco não comemorou gol, o histórico de reclamações de Ganso e Lúcio quando saíram de campo, a bronca do Ney Franco dizendo que não vai mais escalar João Paulo de Jesus, Lopes. João Paulo reclamando da atuação do time, acho que se eu não me engano o termo que ele usou foi envergonhado. Envergonhado. Após uma vitória. Então, quando você junta tudo isso, é aí que eu quero chegar. Você forma uma opinião em cima de constatações. Evidentemente, num meio onde acontece tudo isso, onde as reações de diferentes pessoas são sempre negativas, é claro que não precisa ser nenhum gênio para entender que o ambiente do vestiário, no clube, no time, na diretoria, não é legal no São Paulo. Eu chego à conclusão que se isso é ambiente bom, imagine se fosse ruim. Pegavam-se a tiros. Ô, louco. Então, ainda bem que tá bom, então, né? Ainda bem que tá bom. E eu queria dar a opinião do Edinho, porque o Edinho viveu dentro do gramado, viveu o vestiário como jogador e viveu o vestiário como treinador. Será que tá bom o clima lá no São Paulo, Edinho? Não tá bom não, Alexandre, não tá bom. É mais ou menos a mesma coisa do que semana passada com o Flamengo. Mas eu acho que tudo começou numa entrevista, o próprio Rogério Ceni expôs alguma coisa no campo a respeito de uma substituição algum tempo atrás. Na Sul-Americana do ano passado, ele queria que entrasse o Cícero para aumentar a força aérea do time do São Paulo, e o Ney Franco colocou outro jogador. William José, exatamente. Foi na Sul-Americana do ano passado. O Rogério errou naquele momento de ter falado isso, né? Mas também o Ney Franco não foi nada inteligente naquele momento. Naquele momento ele teria que não expor isso para a imprensa e tentar, dentro do vestiário, apaziguar e conversar com o Rogério Ceni e se impor ali. Ele tentou se impor através das câmeras e ali, no meu modo de ver, naquele momento, quando eu vi aquela entrevista, eu falei, isso não vai dar bom resultado. E foi uma coisa atrás da outra até agora no caso do Lúcio, do Ganso também. O Edson falou que o jogador pode fazer o que quiser. Não pode fazer o que quiser. Foi substituído, ele tem que ir pro banco e ficar no banco, a não ser que ele peça uma autorização e fale que vai pro vestiário. Aí sim, o treinador pode deixar ele pro vestiário. Mas da maneira que foi, não foi uma situação positiva para o Ney Franco, que veio logo em seguida, mais uma vez, no meu modo de ver, errou em se expor essa mesma situação para a imprensa, que a gente está vendo no vestiário, deve estar um ambiente um ambiente horrível no vestiário, e que a gente sabe que vai acontecer daqui a algumas semanas. Ô, Villarão, mas tá certa essa pressão no São Paulo? Eu tenho minhas dúvidas, porque São Paulo é líder do Campeonato Paulista. Tem um momento delicado na Libertadores? Tem, mas depende de suas forças. Pode se classificar para a segunda fase com tranquilidade. Não estão acendendo fogo antes do tempo, não? Não, acho que a sequência de fatos, Ale, acho que acaba explicando esse momento. E tem a questão do Ganso também, né? A torcida pedindo muito. A questão do Ganso, na minha leitura, é a seguinte. O Ney Franco, evidentemente, como é técnico do São Paulo, ele tem a formação do São Paulo definida na cabeça dele. Ocorre que nessa formação não está o Ganso. E aí você tem um jogador que custou 24 milhões, contratado, bajulado, não sei o quê. Todo mundo reconhece que é um craque de bola, mas também que até aqui, nas partidas que fez, em nenhum momento justificou ser titular do São Paulo. Mas você tem uma pressão muito grande para utilizar esse jogador, para mostrar que a diretoria não errou ao contratá-lo. Então você tem o seu time ideal sem esse jogador, porque esse jogador até agora não produziu, acaba gerando um conflito ali. Mas eu queria usar, se for possível, um pouquinho da experiência do Edinho como jogador e como treinador para tentar levantar o seguinte. Edinho,
no ponto onde chegou esse desgaste do Ney Franco, não só com a diretoria, mas também com o grupo de São Paulo, é possível reverter? Há algo que se possa fazer para reverter esse ambiente? Ou pela experiência que você tem, por tudo que você já vivenciou, não tem mais jeito, é só uma questão de tempo? Eu acho que tem jeito sim, Vilauro. É ele seguir as convicções dele. Você falou um ponto perfeito, do Ganso, né? No time do Ney Franco, o Ganso não se encontra. E ele, até agora, ele não conseguiu seguir as suas convicções, de colocar o time ideal na maneira dele. Porque o time do São Paulo jogou bem algumas partidas. Eu vi até com o Lucas da época, pela direita, ele tentou encontrar aquele jogador. Colocou o Jadson ali, o Jadson até externou a sua opinião, dizendo que não gostaria de substituir o Lucas, que não é a característica dele. Ele tentou colocar o Aloysio naquela situação. E o Ganso, quando voltou, quando ficou bem fisicamente, ele teve que usar o Ganso no meio. Aí o time ficou muito lento. E na opinião dele, no time dele, não tem o Ganso como titular. E como você falou, a pressão é muito grande da diretoria, a diretoria tem que mostrar que não errou, e para não mostrar que não errou, força uma escalação que não está na convicção do treinador. Quer dizer, eu acho que o treinador agora tem que bancar, colocar quem ele acha que tem que ser em campo e esperar os resultados. Se o resultado vierem, ótimo que ele fica no cargo. Se o resultado não vierem, vai sair. Paciência, Eu acho que o Ney Franco, na verdade, foi enfraquecido com essas duas contratações. O Ganso e o Lúcio, que não se encaixam no seu esquema. Eu, no lugar dele, tomaria outro caminho. Botava os dois no time, deixava o time jogar, e quando provavelmente o time fizesse um furo na água, diz, olha, gente, Juvenal, tá vendo? Não dava certo. Na verdade, eu vou colocar um, né? Porque o Lúcio é titular do time dele. Ô, Edinho, me diga uma coisa. Quando você era técnico, você ficava muito rouco, tinha muito problema de voz, garganta? Eu até comecei pensando em não ficar falando muito, né? Mas não tem jeito. Quando você não tem tempo para armar a tua equipe, a equipe entra em campo sem a tua maneira de jogar, sem um esquema definido. Quando às vezes você chega quarta-feira, já tem que jogar na quinta ou domingo, você tem que gritar. Isso é indiscutível. Agora, o que o Kaçurg falou foi o seguinte, que joga a responsabilidade nos jogadores e na diretoria. Não adianta, se você perder os jogos ou o jogo, o treinador é culpado, tem que sair, que colocou dois ótimos jogadores na mão do treinador e ele não conseguiu colocar esse jogador, inserir esse jogador no contexto. Não tem jeito, não tem jeito. O jeito é esse, é seguir as suas convicções. Se der certo, ótimo, ele continua no cargo porque mostra que ele estava com a razão. E se perder, ele sai tranquilo que ele seguiu as convicções dele.